Olá, olá! Meu nome é Rafael Simor, também conhecido como Simor-C, e eu faço vídeos para o blog Codando com Simor-C. Hoje, então, a gente vai continuar com assuntos de condicionais, vendo já a segunda condicional, que também é bastante usada, né, no mundo da programação, que é o switch. O switch ele tem uma sintaxe um pouco diferente do if, e ele também vai ter um uso um pouco diferente do que o if faz. Por exemplo, o if, caso a gente queira pegar uma idade digitada, por exemplo, também, uma idade digitada menor que 18, a gente vai usar o if, que a gente consegue usar ali, if, condicional, então, idade menor que 18. Porém, se a gente quiser, por exemplo, ter um sistema de navegação que a pessoa tem que digitar um número, por exemplo, tem ali a opção 1, 2 e 3, daí tu fala para o usuário, digite uma das opções acima. Um switch é a melhor opção, porque um if teria que fazer o quê? Teria que fazer ali if, opção digitada igual a 1, else if, opção digitada igual a 2, else if, opção digitada, enfim, seria um pouco mais complicado. Um switch, então, ele já melhora essa navegação, digamos assim. Então, um switch ele pega um valor inteiro, ou até mesmo uma string já direto, ele não vai fazer uma comparação, um valor maior ou menor, ou etc. Então vamos ver como é que a gente faria aqui. Vamos colocar aqui, criar uma variável int opção, igual não, vamos só declarar ela aqui. Vamos então fazer a conversão de um console readline para essa opção, como a gente já viu antes. Então como é que a gente faria? A gente criaria um bool aqui, bool opção válida, igual não, aqui só. Então a gente faria aqui opção válida igual, no caso aqui a gente pegaria um console.readline. Ok, ele não vai deixar, porque né, ele está tentando pegar uma string e colocar para um booleano, como diz aqui no próprio erro. Então o que a gente faz? A gente pega aqui e dá um try parse. Para o quê? Para o int. Então, int.tryparse, abre e fecha os parênteses aqui, aqui ele já fechou automático, mas então ele pega aqui os parênteses passando como parâmetro esse console readline aqui, vírgula, alt, opção, que é o inteiro que a gente quer converter, correto? Então aqui ele vai ver se a opção que a gente digitou é válida. Para verificar ou não, para verificar se essa opção é válida ou não, a gente pode usar um if normal. If, opção válida, else, ele vai então só apresentar uma mensagem de erro. Então console.writeLine opção inválida. Nesse caso aqui a gente vai misturar um pouco dos dois. A gente vai pegar um if e um switch. Porém agora aqui dentro desse if, caso essa opção seja válida, a gente vai dar um switch na opção, para verificar qual opção que o usuário digitou. A gente pode colocar aqui uma mensagem já para deixar o usuário ciente do que ele tem que digitar. Console.writeLine, aliás, .write só, pode ser, digite uma opção de 1 a 5. Ok, então agora ele sabe que ele tem que digitar um número de 1 a 5, e caso ele não digite o número de 1 a 5, caso ele digite uma string, ele vai cair aqui, no else, então vai dizer que a opção é inválida. Porque essa primeira verificação, ele vai verificar se ele converteu essa string aqui que ele pegou do readline para um inteiro. Então essa verificação aqui é realmente só para ver se o número que a pessoa digitou, aliás, que o input que a pessoa digitou é válido, é um número válido. Aqui dentro do if, então, caso a opção seja válida, a gente vai colocar um switch. Switch no que então? Na opção. Então a gente vai pegar essa variável opção aqui, e a gente vai fazer um switch nessa opção. Então a sintaxe, como dá pra ver, já é um pouco diferente do if. E a gente vai pegar aqui switch opção, agora que vai diferenciar bastante mesmo. Então a gente está fazendo switch opção aqui e vai usar aqui case 1, 2 pontos, enter. Aqui ele já vai indentar automaticamente. E a gente vai pegar aqui e digitar console.writeLine, opção digitada foi a opção 1. Ok, a gente pode dar então aqui um break. Esse break quer dizer que ele vai terminar esse case aqui. Então até o break ele vai continuar a programação, no caso ele vai continuar a linha ali. A gente tem que dar o break para dizer que esse case aqui acabou. Na próxima linha então a gente volta a indentação um pouco e bota case
2. Então, console.writeLine, opção de, a gente pode até já copiar aqui essa linha de cima e alterar só a opção, o final ali. Opção digitada 2. Bom, eu vou mudar aqui de 1 a 3 só para não ter que ficar fazendo tudo isso, né? Então, break. Se a gente colocar aqui opção, aliás, case 3, a gente coloca aqui a opção digitada foi a opção 3. Beleza, então agora a gente tem aqui as 3 opções que a gente pode ter digitado, né? 1 a 3, que na verdade não estaria 100% correto matematicamente falando, mas não tem problema. E aqui no switch a gente tem também o nosso else, que no caso do switch seria o default. Aqui a gente tem que botar o break também, porque ele tem que saber que terminou ali. E no caso aqui do default quer dizer que ele digitou um número válido, uma opção válida, porque ele caiu aqui dentro desse if. Ele conseguiu converter a string digitada em um int, porém ele não passou um valor de 1 a 3, ou caso 1, 2 ou 3. Então, caso ele não caiu em nenhum case aqui, ele vai, a gente pode digitar aqui console.writeLine, opção digitada não é válida. Coloquei essa mensagem então aqui só para diferenciar então entre essa mensagem de erro, digamos assim, e essa, que essa aqui vai ser quando a pessoa não digitou um número válido, então ele não vai nem conseguir converter e vai cair nessa. E a outra é caso a pessoa não digite a opção 1, 2 ou 3 no caso. Então se a pessoa digitar 5 vai cair nesse default aqui, porque ele não vai cair em nenhum desses cases, ele não vai verificar esses aqui, e ele vai cair aqui no default que é o else do switch. Então vamos executar isso aqui e vamos ver no que dá. Opa, errei aqui porque eu esqueci de pegar o vídeo 6 aqui e deixar como projeto startup. Beleza, agora vamos lá executar de novo. Ok, digite uma opção de 1 a 3. Se eu digitar aqui Rafael, ele vai dizer opção inválida, ou seja, ele caiu aqui nesse else, porque ele não conseguiu nem converter. Esse opção inválida aqui é um false, porque ele não conseguiu converter aqui, e ele vai cair então no else. Então a gente dá um enter aqui para encerrar e vamos executar de novo. Ok, agora então eu vou converter, só que vou inserir uma opção que não é 1, 2 ou 3. Então se eu digitar aqui 5, ele vai cair aqui no default do switch. Por quê? Porque ele está pegando aqui, ele está verificando a variável opção, e aqui ele está fazendo um case no valor da opção. No caso seja 1, 2 ou 3, ele vai cair nas 3 opções. Caso não seja nem 1, nem 2, nem 3, ele vai cair então no default, que seria o else do switch. Então, como dá para ver, a mensagem aqui, opção digitada não é válida. Ok, vamos então executar de novo e vamos agora executar com um valor válido. Então, se eu digitar 2 aqui, ele vai cair no case 2 e vai mostrar que a opção digitada foi a opção 2. Perfeito. Então, basicamente isso. O switch, então, ele pega valores já diretos. A gente não pode pegar um case, por exemplo, aqui, case menor que 1. Ele vai dar erro. Então, em questão de range de valores, a gente pegaria um if. Em questão assim de essa opção válida aqui, também a gente poderia botar em um switch. No caso, como é que ficaria? A gente pode tirar aqui, deixa eu tirar isso aqui. Switch, opção válida. E aqui a gente colocaria os cases, né? Case true. Então, nesse case true aqui, ele vai fazer esse outro switch. A gente coloca um break aqui. E esse else aqui ficaria... A gente tiraria aqui, porque não tem mais o if. E no caso desse else aqui, seria o default. Então, console.writeLine, break. Isso aqui então funcionaria do mesmo jeito, porém fica bem mais difícil de entender. Correto? Fica muito mais complexo. A gente pode dar um Ctrl+KD para ver se... Ó, já melhorou também um pouco a indentação. Então já ficou um pouco mais fácil de entender, mas mesmo assim ele está levemente confuso. Se a gente executar aqui, eu vou digitar então aqui, digite o número de 1 a 3, Rafael, opção inválida, perfeito. Se a gente digitar então 2, opção digitada foi a opção 2. Ok, perfeito, funcionou como deveria, porém o código ficou um pouco feio, ficou um pouco, parece que bagunçado até. Mas ele funciona da mesma forma, ele vai pegar então aqui essa variável opção válida e caso seja verdadeira, ele vai fazer esse outro switch na opção que foi convertida aqui do console readline.
Caso então a opção não seja válida, no caso, como a gente tem um case true aqui e a gente está fazendo switch num bool, então a única opção válida ali seria um false, né? Então o default ele vai ser então opção inválida. Bom, é basicamente isso então. Agora a gente já sabe como fazer um switch, que é uma opção interessante principalmente em valores já certos, digamos assim. A gente pode fazer também com strings, não tem problema. A única diferença que a gente colocaria aqui a string que a gente quer e aqui o case a gente colocaria entre aspas, mas ele vai funcionar da mesma forma. Aqui ele está dando erro porque a opção é um int, né, então ele não pode converter, a não ser que a gente faça talvez assim, toString. Ó, perfeito, ó, ele já, assim ele deixa fazer também. Mas basicamente é possível fazer com strings, com números ou até mesmo com valores mais complexos que a gente vai ver futuramente. Mas basicamente é isso então, até o próximo vídeo.